estava sedento e nem sabia e foi atrás da palavra de Deus. É o que vocês vieram fazer. Eu não vim aqui dar show, não sou artista, não sou nada, não. Eu sou esse camarada aí, estranho. Na verdade, eu sou estranho mesmo, já ouvi alguém falar. Alguém perguntou para mim uma vez, lá no Mercadão, em São Paulo, por que o senhor é estranho assim? Eu falei, eu não sei. Ele quer dizer esquisito. Aí ele olhou, falou, cadê seus segurança? Eu falei, acho que eles não vieram hoje não. Veio uma mulher, falou, o senhor está doido? Eu falei, por quê? Andar assim? Eu falei, você queria que eu andasse de que jeito? Né? Você queria que eu fizesse uma redoma, uma bolha, andasse dentro de uma bolha? Eu ando em qualquer lugar, qualquer hora, qualquer momento em que Deus quiser me levar, Ele leva. Né? Então presta atenção. Jesus só se fez carne, que custou a liberdade dele, custou a glória dele, o conforto dele, a saúde dele, a paz dele e depois a vida dele. Só por nossa causa. Só por minha causa, só por sua causa. Por causa de você que fala mal da obra de Deus, foi que Jesus se fez carne. A gente que é carne é difícil suportar. Imagina alguém que é Deus e se faz carne. Jesus é a palavra de Deus. Então, é encarnação. Quem entendeu o que eu falei? No princípio era o verbo. Verbo é o quê? Palavra. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Você não tem ideia de que poder eu estou falando. Não, você não tem ideia. Vocês não têm ideia. Gente, um dia eu estava no meio do mar. Meio do mar. Rodeado de tubarões. Quem duvidar pode ir lá na África, porque até o governo lá na época botou uma equipe para investigar, para ver se tinha sido verdade. Porque ninguém nunca conseguiu sair do lugar onde eu saí, no Oceano Índico. Vivo, só saía se fosse de barco. Porque lá é a procriação dos tubarões brancos e tigres. Eu passei 9 horas junto com eles. Junto com eles. Eles rodeavam assim em volta de mim. Vinham na minha direção. Tubarão que dava 3 vezes o meu tamanho, vinha na minha direção. E eu sem poder falar, com a boca sangrando, os olhos sangrando já. Do sal. E eu só em pensamento falava, o Senhor desvia, ele saía. Igreja Brasil, vocês não têm ideia de que poder eu estou falando. Você pode ser crente, você pode ser pastor, você pode ser o que for, quem for, você não tem ideia de que poder eu estou falando. Do tamanho desse poder. No princípio era o que, igreja? O verbo. Verbo é o que, igreja? Esse verbo, essa palavra aí, esse verbo, disse assim, haja luz. Quem foi que surgiu? Quem foi que surgiu, igreja? Quem foi que surgiu, igreja? Eu estou procurando alguma luz ali, igreja? Estou procurando o que, igreja? Igreja, ele disse, haja luz, apareceu o sol. Desse jeito que você vê.
Ele disse, haja uma expansão seca, apareceu a terra onde eu e você habitamos. Ele disse, cresça mais erva, e as ervas passaram a crescer. Ele fez chover e as ervas passaram a crescer. Igreja, ele fez eu e você mortos, como boneco de cera. Aliás, pior do que cera, ele fez de barro. Você que acha que é o tal, que é a tal, eu e você não passamos um punhado de terra. É? Você que acha que é o rei da cocada, que pode denegrir e falar mal de todo mundo, você não é nada. Porque eu não sou nada. Ele fez um boneco de barro e soprou, e o boneco saiu andando e falando. Esse é o Deus da Bíblia, Brasil. Esse é o Deus da Bíblia. O verbo é a palavra. Igreja, quando eu vi que eu ia morrer no mar, eu lembrei que o verbo é poderoso, ou seja, a palavra. E eu disse, em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que o mar pare. E o mar parou. Quando eu caí de um prédio de 8 andares, mais ou menos no meio do prédio, eu falei, pela palavra de Deus, em nome de Jesus. Quando eu bati no chão, não tinha nem um osso quebrado. Lá no calçadão, em Juiz de Fora. Tem alguém de Juiz de Fora aqui? Você sabe dessa história? Na rua Alfred, né? Vocês sabem, você é de Juiz de Fora? Você sabe dessa história lá? Caí num prédio de 8 andares ali. A rua Alfred. Foi só descendo gente, foi uma multidão lá. Vê o corpo, eu levantei, bati, sangrando, é claro, que arrancou umas peles e levantei e falei para eles assim, vocês conhecem a música Segura na Mão de Deus? O sujeito chegou assim e falou, você tem pacto com o diabo? Eu falei, não, se eu tivesse pacto com o diabo, eu estaria no inferno agora. Eu tenho pacto com o Todo-Poderoso, o dono da palavra. Ele é o dono da palavra, Brasil. Do verbo. É. Aí veio um macumbeiro lá querendo dar glória para o diabo. Igual alguém falou, então um jornalista que falou, esse Valdemir é tão ruim. Primeiro ele foi investigar na África. A bispa sabe disso. Na verdade ele morreu já, né? Morreu de AIDS. Lá chama SIDA, né? É o Bento Venâncio. É. Morreu de AIDS. Ele falou no programa dele na televisão, esse Valdemir é tão ruim, que nem o tubarão quis comer ele. Falei, Jesus. Aí acabou comigo, o tubarão gosta de carne, eu estava tão gordinho na época. Estava mais gordinho do que eu estou agora. É, mas a coisa não ficou boa pro lado dele não, igreja. Ele morreu alguns meses depois. Foi secando, né? Porque falou besteira. Igreja, pode até falar o que quiser do Valdemir, mas nunca toque na glória de Deus. Aquele moço de segurança, avisa para ele ficar quietinho ali, por favor, e ouvir a palavra. Por favor. Peça, por favor, para ele ficar quietinho. Gente, eu não consigo nem continuar, porque é tão rico isso aqui. Eu tenho que parar, hein? Eu vou tentar descer no texto aqui para você entender. O verbo era quem, igreja? O verbo era quem, igreja? Quem viu o milagre hoje aqui? Você viu o cego enxergando? Paralítico andando? Canceroso curado? Os demônios sendo expulsos? Por causa? Exatamente.
Por causa do verbo. É. O verbo era quem? Ele estava no princípio com Deus. Olha como é que é poderoso esse verbo. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Ninguém inventou nada, igreja. Igreja, tem um ditado bem popular aí, nada se cria, tudo é verdade. Tudo que você vê por aí tem base bíblica. O bem e o mal, não é verdade? É? Eu ando pesquisando há mais de 4 décadas isso aí. Tudo tem base bíblica, o bem e o mal. Tudo. Tudo. Eu me lembrei de uma palavra que Jesus falou. Jesus falou assim: ninguém consegue esconder uma cidade edificada sobre um monte. Por que Jesus falou isso aí? Por que Jesus falou? Por que não se consegue esconder? Por quê? Por causa da luz. Você vê a cidade de longe, não vê? Sim ou não? Olha lá. Luz. O assunto é o que, igreja? Luz. Mas na época só tinha aquelas placas, luz solar, não é isso? Não. Ah, não, tinha as barragens, as hidrelétricas. Tinha não? Não? Pois é, mas lamparina? Eu já usei lamparina. Eu estava a 10, 20 metros do meu pai. Eu estou aqui, acende a luz, vai estar aceso já. Se estiver ventando, então. Jesus, deixa eu falar uma coisa para você. O que Jesus falou há 2000 anos, ele está falando hoje. O que Moisés falou há 3.700 anos, quando proferia a palavra de Deus, ele está falando hoje. Porque a palavra de Deus nunca mudou e nunca vai mudar. E Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Está escrito. Quando você diz tecnologia, modernidade, nada disso é moderno para Deus. Tudo isso já estava na ótica de Deus. Ninguém esconde uma cidade ficada sobre um monte. Eu falei, meu Deus, mas na época? Ah, não, ele falou hoje. É hoje que ele está falando. Não tem essa. Ah, ele falou, não, ele falou hoje. O que Jesus fala para você hoje, o que eu estou lendo aqui não tem nada a ver com o passado, ele está falando para você hoje. Jesus está aqui e está falando hoje para você. Aprende isso. Aprende isso. Continua. É aí que eu estou pregando, filho? Você não está confundindo, não, eu estou em João 1. A mensagem de hoje é João capítulo 1. Estou achando que você está confundindo. Isso aí foi só uma referência. Põe lá, por favor. Por favor, estou pedindo. Todas as coisas foram feitas por intermédio, e sem ele nada do que foi feito. A vida estava nele e a vida era a luz. A luz. Feche os olhos, por favor. Você está vendo o quê? Ficou tudo escuro. Sabe por quê? Jesus, ele
ele é para você e para mim como os nossos próprios olhos. É? Seus olhos te levam por toda parte. Porque seus olhos são a luz do seu corpo e da sua vida. Jesus é a luz dos homens. O homem que não tem Jesus, ele vive nas trevas. E não adianta querer modificar isso. Ele vai gemer, ele vai ser maltratado por Satanás, porque é um homem sem poder. Ele pode ter o poder do dinheiro, o poder da lei, ele pode ter o poder político, ele pode ter o poder do dinheiro, que é o poder econômico, da fama, da influência. Ele pode ter a autoridade que for. Como a gente vê alguns aí que se acham deuses. Acham que pode prender todo mundo, mandar prender e mandar soltar e passar por cima até da Constituição Federal. Mas eu vou dizer uma coisa para você. O homem sem Deus não tem um vintém de poder. Aprendi, ó. Um vintém. Porque só há um poder que é eterno. Chama-se poder de Deus. O poder do homem é transitório, é passageiro. Eu já vi homem com grande poder perder o poder e parar na cadeia. Eu já vi homem com grande poder cair, o coração parar e morrer sem ninguém por perto. Vi assim na história, no noticiário. Mas os famosos morrem, os ricos morrem, as grandes autoridades morrem. Teve um presidente da Venezuela, no passado, que revoltado contra Deus falou: eu amaldiçoo Israel com toda a força do meu ventre. Quem lembra disso aí? Morreu com câncer no ventre. O ventre do homem não tem força. Quem tem força é o verbo, é a palavra de Deus. A palavra de Deus é que tem força. Tem poder. A palavra de Deus tem poder. Continuando. Diz assim: a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Diga bem rápido: quem é a luz? Dá para rimar aí. Quem é a luz? Jesus. É o único que resplandece nas trevas, brilha. Vai me dizer que você nunca se sentiu nas trevas. Vai me dizer que você parece a esposa lá do Japão, a senhora, não parece? Essa moça aqui, ó. É você não, né? Lá do Japão mesmo, da obra lá. Né? A esposa do japonês. Não parece? Esqueci o nome dela agora. Bispo Pierre está assistindo lá. Então, continua. Até achei que eu ia perguntar o Bispo Pierre se não veio. Não. É. Mas ela está aqui. Essa aqui deve ser a irmã dela, né? Põe na palavra, filho. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era o quê? Jesus falou dele, não falou? Jesus falou assim que João era mais que um profeta. Quem lembra disso aí? Mas ele não era a luz, ele era a luz. Ele era a luz? Não. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz,
aquela que nunca se apaga, nem pode ser ofuscada, que vinda ao mundo ilumina a todo homem. Você quer ser uma pessoa iluminada? Todo mundo quer, né? Essa expressão é bem conhecida, bem popular. Fulano é um iluminado. Quem já ouviu isso aí? Você já ouviu isso? Pois é. Ninguém pode ser iluminado se não tiver na sua vida alguém chamado Jesus Cristo. Ninguém pode. Ninguém pode ser iluminado se não tiver Jesus Cristo na sua vida. Nem eu, nem você, nem ninguém. E Jesus é esse narrado aqui pelo evangelista, na verdade, pelo apóstolo João. Vamos em frente. Por favor. O verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio de quem? Deixa eu ler de novo. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele quem? O Enem está vindo aí. Vou perguntar de novo. Eu vou ler e depois vou perguntar. O verbo estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele. Dele quem? Do verbo. Palavra, exatamente. Palavra. Da palavra. Isso sugere que existe um poder na sua vida que talvez você desconheça, e principalmente na aflição, nos momentos difíceis, nas dificuldades, na dor, você se esquece desse poder que é a palavra. Palavra de quem? Palavra de Deus. Quando eu estava sendo vencido pelo mar, eu disse, pela palavra de Deus, em nome de Jesus Cristo, o mar parou. Quando eu estava com 2 armas na cabeça para morrer, eu fiz a mesma coisa. E nada me aconteceu. Quando o sujeito botou a arma na minha cabeça e puxou 2 ou 3 vezes, antes de puxar, eu lembrei do verbo, da palavra. Todos os livramentos que eu já tive na minha vida, eu me lembrei da palavra, ou seja, eu me lembrei do poder de Deus. Peraí. Quando acabar aqui, quem vai para casa? Eu vou com você para sua casa. Tem janta lá hoje? Vou com você para lá. É possível? Não. Não é. Porque se eu for para a casa da Maria, não dá para ir para a da Joana. Então não tem jeito. Se for para casa, com todo respeito, do careca ali, ó, simpático, ó, bonitão, como é que é seu nome? Se eu for para a casa do Marcos, não consigo ir para a casa do João. Quem entendeu o que eu falei? Eu não consigo ir. Mas escuta o que eu estou te falando. Quem está me ouvindo? Você está ouvindo o que aqui agora? Palavra de quem? Pois ela vai com você para casa.
ela vai garantir a sua proteção, a sua integridade, a sua salvação. Quando chegar em casa, vai estar abençoada a casa por causa da palavra. Por causa da palavra, igreja. Igreja, poucas coisas me chateiam mais do que ser interrompido durante a palavra. Quem já viu brigando na televisão por causa disso? Quer me deixar chateado? Quer tirar o boi branco de perto de mim? Me interrompe na hora da palavra. Eu não posso ir com você. O médico que te ajuda às vezes, também não pode estar com você o tempo inteiro, pode? Mesmo que pudesse, tem coisa que ele não pode fazer. Igreja, eu não posso fazer quase nada, a não ser uma muqueca de peixe para você na sua casa. Quem já viu eu fazendo uma muqueca? Você viu no meu canal? Mas a palavra de Deus vai fazer tudo que você precisar na sua vida. Tudo. Tudo. Jesus disse uma vez em João também, no capítulo 15, versículo 7. Se permanecerdes em mim. Peraí. Jesus é o que mesmo? Jesus é a palavra, o verbo. E ele disse, se permanecerdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Quanto tempo a gente perde, né, igreja? Igreja, eu já passei alguns anos sofrendo uma situação. Eu tive um nódulo nas cordas vocais, igreja. E vinha anos e anos e anos, fui perdendo a voz. Aí eu falei com a bispa assim, você vai no médico comigo? Um médico renomado, um japonês, não sei se a bispa lembra, deve lembrar, né? Está em Guarulhos, né? Igreja, eu levantava de manhã, minha garganta inflamada. Ela ia de madrugada, ela cansou de sair comigo de madrugada. Ela cansou de sair comigo de madrugada, tentando achar uma farmácia, lembra, aberta. Não aguentava. Tinha 2 nódulos gigantes. Quando o doutor japonês examinou, pergunta a ela o que ele falou. Você nunca mais vai poder pregar o evangelho. Acabou comigo, igreja. Me matou, igreja. O médico me matou. Matou meus sonhos. Aí eu sentei assim para ir embora. Ele falou, vou operar. Vou marcar aqui a cirurgia, mas você não vai falar mais. Eu falei, eu não vou falar, então eu vou morrer. O que eu faço na vida é falar, igreja. Eu não sei fazer nada, eu só sei falar das coisas de Deus. E o doutor falou, você não vai falar mais. Você não vai poder pregar mais. Tomou tudo, as cordas vocais. Eu fui para casa, igreja, entrei no banheiro. Eu olhei no espelho e falei, Senhor, minha vida é revelar e divulgar e mostrar o único poder que há, que é o poder da palavra. E chamei a bispa e voltei lá. Dá o microfone para a bispa. Você tem o microfone? Tem microfone aqui. O que o doutor falou quando examinou depois da oração, da palavra, da oração?
Depois da oração, ele falou... Perguntou para você, inclusive, Perguntou né? quem tinha te operado e por que você, no caso, traiu ele, né? A confiança falou dele. Assim, Porque operou com outro médico. Isso aí deve ter uns 30 anos, né, bispo? Tem. Nunca mais parei de falar, igreja. Ele examina daqui, examina dali, chamou a bispo e falou: vem cá, ele me traiu. Eu tinha marcado aqui a cirurgia, ele operou com quem? Ela falou: ele não operou com ninguém. Como não operou? Eu estou vendo a cicatriz nas cordas vocais dele. Mas ele não operou. O que ele fez? Ele orou. Igreja, eu invoquei a palavra do meu Deus. Presta atenção, Brasil. Você tem o maior poder com você, aonde você vai. Jesus disse: se vós estiverdes em mim, as minhas palavras em vós, pedireis o quê? O que quiserdes. E um pastor da nossa co-irmã Assembleia de Deus, Júnior Trovão, estava com a mesma situação, parece, né? A mãe dele falou: mas meu filho, assiste o Valdemiro e põe a água. Ele foi lá contar para mim, ele foi lá contar. Ele foi lá me abraçar e contar. Ele abriu a mão e falou: toca na minha mão, que eu estou indo para uma cruzada, eu quero ter o dom que você tem. Eu falei: vai. Aí de lá ele mandou a mensagem, eu toquei no cego, o cego viu lá em Goiás, ele falou. Oh, pai, abençoado aquele homem. Ele fala balança, né? E Deus curou também as cordas vocais dele. Igreja, eu gostaria de continuar, igreja. Me dá mais um pouquinho aí, filho, de versículo, por favor, põe lá. Eu quero parar, mas o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Aí é que está o problema. O mundo maltrata você, me maltrata, porque eu e você e eu somos do verbo. Ou seja, nós somos da palavra. E o mundo não conhece a palavra. E o mundo foge da palavra. E o mundo critica e zomba da palavra. O mundo joga a palavra no lixo. O mundo não sabe que a palavra é a única oportunidade, a única chance que existe e possibilidade da humanidade ser salva. Chama-se palavra de Deus. Um dos pregadores brasileiros mais antigos, ainda ativos, está nos Estados Unidos. Deve estar com quase uns 90 anos. É brasileiro da nossa... Ele foi numa reunião lá na Bahia, da nossa querida Igreja Batista. E ele foi lá, assistiu a reunião junto com o governador na época, né? O Neto, a Semineto. Quando terminou o culto, a reunião, começou a ver os milagres. Ele levantou e falou: posso te dar um abraço? O filho dele é apóstolo. Posso te dar um abraço? Eu falei: claro, pastor. Ele falou: eu queria pedir desculpa ao senhor. Eu ouvi dizer e eu mesmo divulguei, o ministério do Valdemiro é só de milagre. E eu nunca ouvi uma palavra igual eu ouvi hoje aqui, ele falou. Ele falou: agora eu sei por que os milagres acontecem. Acontece por causa da palavra. Eu falei: mas você não sabia? Quantos anos o senhor tem de pastor? Ele falou: eu tenho mais de 50 anos de pastor. Eu falei: então, e o senhor não sabia? Não tem nada que se faz se não for pela palavra. Tudo se fez pelo verbo, pela palavra.
Tudo que você deseja conquistar na vida só pode acontecer pela palavra. Pela palavra. Nada mais. Nada mais. Esquece. Esquece Valdemiro. Esquece aquele que prometeu picanha. Esquece que não vai comprar seu mocotozinho para fazer pirão, não. Apegue-se à palavra de Deus, que ela vai mudar a sua vida e a sua história. Só a palavra de Deus muda. Valdemiro não muda a vida de ninguém. Não. Deus mudou a minha, ou seja, a palavra de Deus. Esquece esse negócio de religião, isso é besteira. Discutindo religião, não dá a pena brigar não, filho. Brigar nesse sentido, falando com o moço ali que discutiu minha causa, não esquece, Valdemiro. Eu vim aqui trazer palavra. Eu não vim aqui dar autógrafo e pedir aplauso de vocês e tapete. Eu vim trazer a palavra. E a palavra que eu estou entregando para você vai mudar a sua história. Vai mudar a sua vida, sabe por quê? Porque é a palavra de Deus. De Deus. Você me dá mais uns 2 versículos aí, filho? Ou eu posso parar? O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu. Oh, Jesus. E os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes. Deu-lhes o quê? Deu-lhes o quê? Rapaz, é forte demais. Você sabe, você tem ideia do que é isso? Você sabe o que é poder? Você sabe o que é poder? Você sabe o que é poder? Rapaz, eu e a bispa ajoelhamos no chão, pegamos no pulso de uma mulher que botaram no altar no Espírito Santo. E também no Paraná, parece. 2. Hein? É, mas teve no Espírito Santo também. O senador estava lá, o Magno Malta. Estava lá o Magno Malta. O Magno Malta esses dias falou num programa dele aí, falou assim, o Valdemiro não tem negócio de dom de cura. Ele tem o dom de maravilhas. Ele falou isso aí. Falei para a Bíblia, falei, viu? Ele tem até falado para você lá já. Eu vi ele falando, falei, o Magno Malta me conhece, rapaz. Um beijo, Magno. Senador, presta atenção. Botaram a mulher no chão. A mulher da minha cor estava branca, né? Essa aqui é da minha cor, estava branca. Aí eu peguei no pulso, vocês estavam lá, né? Rapaz, a bispa pegou, nós olhamos um para a cara do outro. Eu olhei para a cara da bispa e falei, meu Deus, o que eu vou fazer aqui? 500.000 pessoas lá em Vila Velha. Falei, já sei. Vou invocar o poder que Deus dá aos seus filhos. Poder da palavra. Você sabia que nós já atrapalhamos a nossa vida muitas vezes por falar palavras negativas? Você sabia? Porque a palavra é poderosa. Eu já falei besteira. No outro dia eu estava tropeçando. Eu falei, meu Deus, o que eu falei, rapaz? Hein? Palavra. Na hora eu e a bispa ali invocamos a palavra, o poder de Deus. E a mulher fez assim, tem imagem disso aí. Tem imagem, se alguém pudesse, se tiver jeito, tem imagem disso. Não, tem imagem lá no estúdio lá. A mulher no chão assim, na hora o espírito voltar, estava morta, mas morta mesmo, a irmã dela.
A irmã que a levou falou, ó, ela estava morta. Botaram morta lá. Ela fez assim e levantou e no final das contas, depois ela acabou correndo lá. Eu tenho imagem disso aí. Tem ou não tem? Quem viu isso aí? Quem viu? Você viu? Vocês estavam lá? Vocês estavam lá na reunião? Ô, gente. É? Jesus Cristo. O bombeiro até se converteu. Porque Não, esse aí foi do Paraná. Foi do Paraná? Que Foi. se converteu. Ele saiu que entrevistou ele. O bombeiro falou, vai quebrar a cara, não foi? Vai, que ela tá morta, que ele tá doido. E não era só um bombeiro, não. Ele era o chefe, né? Era o chefe. É. O bombeiro que ajudou a carregar o corpo. Saiu fora. Ele não ia muito com a minha cara, ele falou, hoje esse pastor vai quebrar a cara. Primeiro que eu não mandei botar ninguém em cima do altar. Botaram, isso aí foi do Paraná, Curitiba. Botaram a mulher em cima do altar e falou, ele vai quebrar a cara porque essa mulher está morta. E a mulher não respirava já há algum tempo. Botaram lá o corpo. E essa também levantou pela palavra. Ah, igreja. Como eu e você somos pequenos, igreja. Desculpa a expressão, igreja, nós somos ignorantes. É? Eu e você nos afligimos tanto por pouca coisa, às vezes. Eu ia falar por muita coisa, mas eu vou falar pouco, sabe por quê? Porque eu me lembrei da palavra. E diante da palavra, tudo se torna pouco. Tudo se torna pequeno. Tudo se torna insignificante diante da palavra do Senhor Jesus Cristo, nosso Deus. A palavra de Deus é o único poder. Aprende isso. Aprende isso. E ela não cai no chão. Pode passar anos e anos e anos e anos e anos. É? Pode passar. Eu fui ofendido duramente por um incrédulo, um ateu. Me xingou, me chamou de tanta coisa. Muitos anos atrás. Ele deu testemunho lá no Brás há uns 5 ou 6 anos. Assim que abriu a igreja, ele deu. Eu encontrei, um sobrinho meu, encontramos, um sujeito falou um monte de asneira. Ele falou, você vai me amaldiçoar? Eu falei, não, vou fazer o contrário. Eu falei, eu deu vontade de te amaldiçoar, mas eu vou fazer o contrário. Um dia você vai se encontrar numa situação. Um dia você vai se encontrar numa situação. Que você vai clamar por Deus, o que você não acredita. Você vai clamar por Deus e ainda vai dizer, o Deus do Valdemiro. Passaram-se anos. Ele contou depois. Ele capotou o carro, Deus não deixou ele morrer. Não tinha ninguém para tirá-lo. E ele tentou, o carro começou a pegar fogo, ele tentou de tudo para sair do carro, não tinha jeito, ficou preso nas ferragens, não tinha ninguém para salvá-lo. E ele lembrou, ele falou, Deus do Valdemiro, me tira daqui. O carro praticamente explodiu as portas, assim ele saiu. E saiu vivo. E testemunhou. Igreja, a palavra é o único poder, chama-se palavra de Deus. De Deus. Você viu o que o homem falou aqui, o que não gostava de mim? Não é só ele, não, porque muitos não falaram, não tiveram oportunidade. Tem gente aqui que me amaldiçoou, hoje está me abençoando, não é verdade? Então, eu aceito a sua bênção. É? A palavra de Deus muda tudo. Dá vontade de continuar falando, mas eu não posso. Não vou falar mais. O doutor falou, você nunca vai falar mais. Eu falei, o que, doutor? Você está doido. Eu tive um acidente uma vez. Eu fui com 2 sobrinhos, em 2 metros, o casal. Isso é relativo aos joelhos. Ele falou, se você não botar uma prótese em 2 meses, você não vai andar mais. Eu falei, eu posso orar com os senhores? Sim, orei e fui embora para cá. Não voltei até hoje, tem 10 anos.
10 anos. Eu já subi um monte lá para cá em 10 anos? Já? Monte Sinai? São Roque? Um galão nas costas, quem já viu? O livro? Esse dia nós vamos levar, o bispo Maurício desmaiou com o livro, eu tive que levar. Vocês viram isso? Então, presta atenção, igreja. Eu não vou poder ir, infelizmente eu estava brincando, mas eu não vou poder ir para sua casa. Mas a palavra de Deus vai. Só para arrematar, filho. Nós estamos aonde mesmo? Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome de quem? De Jesus. O único nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. É o nome de Jesus. Desculpa estender, igreja, mas eu estava com saudade de vir aqui. Mas hoje eu vou com a minha alma lavada. Porque eu sei que Deus está deixando a palavra com você. E a palavra é tudo, 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 tudo. Só para arrematar, igreja. Só para arrematar. Diz assim: os quais não nasceram, obrigado. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne. Uai. É isso? Nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. A saber, Jesus Cristo. Por favor, diante dessa palavra, eu quero ungir aqui os pastores que vão sair por aí pelo mundo, sem resenha, e não vou pregar outra palavra para você.